Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas, nesse domingo nós estamos celebrando o início da 11ª semana do tempo comum. Estamos nesse tempo que a igreja chama pelo nome de tempo comum, o que não significa que não seja um tempo especial, que não mereça nossa atenção, nossa consideração, pelo contrário, é um tempo muito importante, muito especial, mas recebe o nome de comum para dizer que durante esse tempo nós vamos refletir sobre o dia a dia de Jesus, o seu cotidiano, aquilo que de comum acontecia na sua vida. E o que de comum acontecia na vida de Jesus? O que de comum Jesus fazia, fora daqueles momentos fortes que nós celebramos na igreja, o seu nascimento, a sua paixão, morte e ressurreição, o que de comum, o que ordinário Jesus fazia. A igreja vai nos mostrar no evangelho de hoje que uma das coisas mais comuns, mais corriqueiras na vida de Jesus era o anúncio da palavra, a pregação. E o texto de hoje, Marcos capítulo 4, vai nos mostrar que Jesus, quando ia anunciar a palavra, ele tentava falar de uma maneira que todas as pessoas entendessem. E aí Jesus utilizava das parábolas. O evangelho de hoje, meu irmão, minha irmã, fala sobre isso, as parábolas de Jesus. Por isso eu vou perguntar e eu quero que você responda para o padre. O evangelho de hoje fala sobre o quê? Parábolas de Jesus. O que são as parábolas de Jesus? São historinhas que Jesus conta, baseadas em fatos do dia a dia, fatos da vida comum, daí o nome tempo comum. E essas historinhas tinham sempre uma mensagem por trás, tinham sempre uma moral, tinham sempre uma conclusão que ajudava as pessoas a entender qual era a mensagem trazida por Jesus. A gente utiliza muitas parábolas, ainda que muitas vezes sem saber que esse é o nome, sem ter consciência de que estamos fazendo isso, a gente utiliza muitas parábolas, como por exemplo, uma mãe com o seu filho pequeno, sua filha pequena, para poder ensinar algumas lições para a criança que talvez ela não entenderia de outra forma, a mãe costuma utilizar parábolas. E aí a gente usa, por exemplo, aquelas historinhas, a historinha do Chapeuzinho Vermelho, a historinha da Branca de Neve, a historinha da Rapunzel, a historinha dos 3 porquinhos, e tantas outras que os pais, as mães contam para os filhos, tudo com o objetivo de transmitir uma mensagem, de passar para o filho, para a filha, uma mensagem, e através daquela história a mensagem fica mais fácil de entender. Jesus também utilizava desse recurso para falar com as pessoas. E por que Jesus utilizava esse recurso? Porque Jesus queria falar de coisas que não são fáceis de compreender, de enxergar, coisas que estão no mundo espiritual. E Jesus percebeu que nós temos dificuldade de entender tudo o que diz respeito ao mundo espiritual. Talvez porque a gente não vê, talvez porque a gente nunca esteve no além, a gente tem dificuldade de enxergar, de entender como é que o mundo espiritual funciona. E Jesus então utilizava essas parábolas para explicar para as pessoas. É claro, às vezes, que algumas pessoas não entendiam a parábola e voltavam mais confusas do que estavam antes de ouvir a parábola. Mas para os seus discípulos, Jesus fazia questão de explicar as parábolas, de mastigar
cada uma das parábolas para que eles entendessem. E como nós somos discípulos de Jesus, quem aqui é discípulo de Jesus, diga amém. Amém. Cabe a nós hoje, então, tentar mastigar essas parábolas e buscar a mensagem de Jesus para cada um de nós. No evangelho de hoje, Jesus vai contar 2 parábolas para uma multidão. Aqui você já começa a perceber. No meio dessa multidão tinham os discípulos de Jesus e tinham pessoas que estavam ali por curiosidade, estavam ali como ouvintes, estavam ali sem nenhum compromisso. Então, tinham os discípulos e tinham pessoas aleatórias. Então, nem todo mundo da multidão era discípulo de Jesus. Por isso, Jesus falava em parábolas. E Jesus contou essas 2 parábolas. Parábolas para explicar sobre o reino de Deus. Aqui você já começa a entender por que Jesus contou essas parábolas. Ele queria explicar sobre o quê? O reino de Deus. E o reino de Deus, meu irmão, minha irmã, sendo bem sincero para você, é um dos conceitos mais abstratos e difíceis de se explicar. Dentro da teologia, por exemplo, a gente demora 1 ano só estudando o que é o reino de Deus. Nós temos outras palavras que trazem conceitos muito difíceis, como, por exemplo, justificação, como, por exemplo, graça. São termos que, até para quem estuda, se debruça sobre esses assuntos, trazem alguma dificuldade. Imagina o povão, imagina seu Zé, Dona Maria, que estão ali na sua luta diária, no seu dia a dia. Como é mais difícil de entender esses assuntos abstratos, teóricos, que a gente não consegue ver, não consegue medir, não consegue pegar. Para nós é muito difícil. Então, Jesus contou parábolas. Olha a primeira parábola que Jesus contou. O reino de Deus é como quando alguém espalha semente pela terra. Então, Jesus está comparando o reino de Deus com um gesto de espalhar sementes pela terra. E Jesus diz assim: a pessoa que espalha semente, ela vai dormir e acorda, passa noite, passa dia, a semente vai germinando, vai crescendo, e aquela pessoa não sabe como é que acontece com a semente para ela ir germinando e crescendo. E Jesus diz: a terra por si mesmo produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e depois vem os grãos. E depois o homem vem, passa a foice e colhe os frutos. Essa foi a primeira parábola de Jesus. Aí ele vai dizer assim: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Olha a frase: que outra parábola poderemos utilizar para representá-lo? Então, Jesus tinha contado uma parábola e ele percebeu que o pessoal não estava entendendo ainda. Ele falou: então eu vou contar outra, mas qual que eu vou contar? E aí ele começou a contar, segunda parábola. O reino de Deus é como um grão de mostarda. Um grão de mostarda, você sabe, é uma semente. Então Jesus voltou no assunto da semente. É uma semente que, ao ser semeada na terra, é a menor de todas. Mas quando é semeada, cresce, se torna maior de todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Essas são as 2 parábolas que Jesus utilizou para falar do reino de Deus. Para falar de quê? Do reino de Deus. Sobre a segunda parábola, nós nem vamos ter tempo para entrar dentro desse assunto e explicar a fundo, porque
Cada uma dessas parábolas tem muitos elementos que tomariam muito tempo. Nós vamos então ficar com a primeira parábola. Um homem que sai espalhando a sua semente, e a semente vai crescendo, vai germinando, e de repente aparecem as folhas, aparecem de repente a espiga, e depois aparecem os grãos. Jesus aqui estava querendo mostrar para os discípulos e para a multidão que o reino de Deus é como plantar uma semente. Quem aqui já plantou alguma semente? Diga amém. Amém. Então, a primeira lição que nós recebemos, o reino de Deus, você só vai entender o reino de Deus se você conseguir imaginar uma pessoa plantando uma semente. Primeira coisa que nós podemos nos perguntar: a pessoa que planta uma semente, num dia, no outro dia, já nasceu o fruto, sim ou não? Não. Demora um tempo. Então, entre a semente e o fruto, existe um tempo, existe um processo. Eu fico me lembrando, quando eu era criança, durante essa homilia eu vou trazer várias observações assim, também para ajudar você. Quando eu era criança, a professora passou, até hoje parece que muitos professores fazem isso, a professora de ciências passou para a gente uma experiência muito interessante, de pegar um carocinho de feijão, colocar dentro do algodão e molhar para ver germinar e nascer. E ela disse: olha pessoal, vocês vão, eu era pequenininho, devia ter assim, uns 7 anos por aí, vocês vão levar para casa a sementinha, vocês vão plantar e vocês vão anotar as observações, vai nascer e vocês vão ver que gracinha que vai ser. E eu cheguei em casa, como toda criança, coloquei a sementinha dentro do algodão, coloquei numa tampinha de refrigerante PET, molhei e já fiquei esfregando as mãos. Você vai ver, nesta hora vai aparecer. Nessa hora vai nascer a florzinha, nessa hora vai nascer a primeira folhinha. E toda hora eu corria lá e olhava e nada, e olhava e nada, foi umas 10 vezes. E perguntei para minha mãe: ué, mas o que está acontecendo que a minha não nasce? E minha mãe disse: calma, meu filho. Não é do dia para o outro, não. Você precisa ter calma. No outro dia, eu cheguei na sala e fui conversar com os colegas. Alguns colegas já tinham começado a fazer essa experiência há mais tempo. Então, a plantinha deles já tinha começado a germinar. Eu falei: e a sua plantinha? A minha já está começando a crescer. E eu falava: mas e a minha? Que droga é essa? Por que a minha não nasce? E ali eu pude perceber uma coisa, que é o que acontece hoje com a juventude e acontece hoje com muitos de nós. A gente não sabe respeitar o tempo das coisas. A gente quer tudo para ontem. A gente quer tudo para já. A gente começa uma novena, no primeiro dia da novena você quer receber a graça. É ou não é, dona Maria? Aí começa a falar assim: eu fiquei sabendo que lá em Glaucilândia tem muita gente recebendo a graça. Eu vou fazer um propósito de ir nas missas de Glaucilândia toda semana. Eu quero ir pelo menos umas 9 missas. Aí vem na primeira missa e já fala: não recebi nada. Estou achando que esse padre não está com nada. Estou achando que padre Wagner, padre Ivan, é só conversa fiada que o povo contou. Eu não vou voltar lá não, sabe por quê? Eu já fui uma vez, fui 2 vezes, nada aconteceu. Lembra, o mundo espiritual é como plantar uma
Semente. Você planta hoje, mas não é amanhã que vai nascer. Às vezes demora um tempo. Às vezes demora, você sabe, algumas plantas às vezes demoram anos para crescer e dar fruto. E por que eu estou dizendo isso para você? Para você entender que esse é um processo natural. E Deus respeita o processo natural da terra e também do mundo espiritual. Por mais que Deus goste de você, existe um tempo necessário para que os frutos possam aparecer. Então, você está com um filho dando problema. Você começa a rezar hoje e já quer que amanhã o seu pedido seja atendido. E vira para Deus e fala assim: Deus, por que o Senhor não está me atendendo? E Deus disse: calma, filho, tem um tempo. Como o padre Wagner, quando era criancinha, falava para a mãe: mamãe, por que a minha plantinha ainda não nasceu? E minha mãe dizia: calma, filho, tem um tempo. E eu falava: mas a plantinha do meu colega nasceu. Eu não conseguia entender que o meu colega estava num tempo diferente do meu. Ele começou o processo de plantar mais cedo. E por isso a plantinha dele já estava germinando primeiro do que a minha. Ele começou primeiro. Por que nós precisamos hoje de refletir sobre isso? Para entender que a graça de Deus não acontece quando eu quero. Ela acontece no tempo de Deus. Fala assim, compadre. A graça de Deus. A graça de Deus não acontece quando eu quero. não acontece quando eu quero. Ela acontece no tempo de Deus. Ela acontece no tempo de Deus. E não no meu tempo. E não no meu tempo. E aí eu quero que você imagine o seguinte: a partir de agora, quando você for fazer seus pedidos para Deus, você pediu hoje, calma, espera. E o fato de, às vezes, o tempo estar passando, não significa que a sua sementinha morreu, que o seu pedido se perdeu. Calma. Jesus disse assim, a semente vai germinando, a terra por si mesma produz o fruto. Você lança a sua semente, você lança o seu pedido e você não precisa preocupar. Pode dormir, pode acordar, pode fazer seu trabalho. A sementinha que você lançou, ela vai germinando por si só, sem precisar de você ficar ali o tempo inteiro, como o padre Wagner, olhando. Oh, meu Deus, será que já resolveu? Oh, meu Deus, e agora? Oh, meu Deus, e agora? Eu conheci uma pessoa, essa pessoa estava com um parente internado no hospital, e essa pessoa foi lá na rádio me procurar pedir oração. Padre, eu vim aqui pedir oração por meu parente que está lá internado no CTI. Eu queria que o Senhor rezasse para Deus curar essa pessoa. Eu sei que o Senhor tem uma oração muito forte, que se o Senhor rezar, você vai curar. E eu dizia, filha, eu não tenho oração forte. Primeiro, a graça acontece não é por causa da oração do padre, é por causa da fé das pessoas. Amém, pessoal? Amém. Quem entende isso, dá uma salva de palmas para Jesus. E eu falava para ela, mas olha, Jesus está colocando no meu coração que essa pessoa vai ser curada, essa pessoa não vai morrer agora, fica tranquilo. A pessoa ficava tão ansiosa, na espera de que essa promessa se cumprisse, que ela ia todo dia no hospital, olhava e mandava mensagem: ô padre, o senhor está rezando? Até agora, não abriu o olho não. Aí no outro dia ia: ô padre, mas o senhor está rezando que tipo de oração? Eu queria saber, sabe por quê? Porque está do mesmo jeito. Você está percebendo? É como o padre Wagner lá, criancinha, olhando a plantinha e fala: gente, mas não cresceu nada. Tem meia hora que eu vim aqui, está do mesmo jeito. Calma, muquiça. É no tempo de Deus que acontece. Não é no seu tempo. É Deus que estabelece o tempo. É Deus que faz a obra, faz a plantinha crescer, não é você. E não pensa você,
Aí, e se eu rezar mais, padre, será que eu posso adiantar? Isso aconteceu comigo. Eu pensei assim, olha a cabeça. Minha plantinha não está querendo nascer. A do meu colega nasceu. Eu já sei o que eu vou fazer, é porque eu estou pondo pouca água. Eu ia lá meia hora e me molhava. De repente eu cheguei, a plantinha, a sementinha estava podre. Molhou demais. Na minha cabeça, se eu colocasse mais água, se eu forçasse a barra, a plantinha ia nascer mais cedo. E no mundo espiritual não é assim. Não tem essa, padre, se eu rezar 1 terço por dia, eu vou receber a graça daqui a 1 mês. Mas e se eu rezar um rosário, eu recebo hoje? Não é assim, filho. Existe um tempo. Observa a natureza, tem um tempo. E Deus respeita esse tempo. Ele vai fazer a plantinha germinar. Ele vai conceder para você a graça. Mas você precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Amém? Essa é a primeira mensagem. Só essa mensagem já seria uma homilia da primeira parábola de hoje. Mas tem uma outra coisa que eu gostaria que você percebesse. A graça de Deus, o reino de Deus, ele nunca acontece por si só. Mas ele sempre conta com a participação do ser humano. Eu gosto muito de uma frase de Santo Agostinho que diz assim: o Deus que poderia te salvar sem ti, escolheu te salvar contando com a sua colaboração. E se você disser, padre, eu não entendi, eu vou dizer para você uma frase de Dona Maria, que resume esse pensamento: faça a sua parte e eu. Então, esse texto também mostra para nós que o reino de Deus, ele pressupõe algumas atividades que são próprias do ser humano. Veja, para que a semente possa germinar e crescer, e nascer a florzinha, e nascer a folhinha, e nascer a espiga, e depois dar o fruto, é preciso que algo aconteça. O que primeiro tem que acontecer? Lançar a semente. O que primeiro tem que acontecer? Lançar a semente. E quem é que tem que lançar a semente? Somos nós. Não é Deus que lança a semente. Deus faz a semente germinar. Mas quem lança a semente sou eu. Então, existe uma semente a ser lançada. Para que o reino de Deus aconteça, para que a graça aconteça, existe algo que Deus não vai fazer, é só você que tem que fazer. E aqui eu fico pensando naquelas pessoas que veem você indo para a missa e falam assim: para onde você está indo? Eu estou indo para a missa. Ou é arrumada assim? É para a missa. E a pessoa lá deitada, assistindo novela, assistindo televisão, assistindo jogo de futebol, assistindo filme na Netflix, e vira para você e fala assim: reza para mim. Quando você estiver lá, reza para mim. Deixa eu te falar uma coisa. Existem coisas que ninguém pode fazer por você. É você que tem que fazer. Um dia, Dona Maria, encontrei, nunca mais ela me falou isso, encontrei Dona Maria na rua, e Dona Maria falou assim: ô padre, para onde você está indo? Eu falei: eu estou indo para a rádio. Ah, você está indo para a rádio? Então lá na rádio você reza para mim. Eu falei: eu rezo para a senhora com uma condição, que o dia que a senhora for receber sua aposentadoria, você deixar eu receber para você. Ai, padre, aí você pegou pesado, né? Eu falei: é?
A aposentadoria você mesmo recebe, né? Na hora de rezar, você quer que alguém reza para você. Eu falei para ela, por que que na hora que você está com um pratão de comida, você não fala para os outros assim, come para mim? Né? Na hora do bem bom, você mesmo faz. Na hora de rezar, você pede os outros. Deixa eu te contar uma coisa. Olha aqui. Se você deseja a graça de Deus, não adianta ficar pedindo às pessoas para rezarem por você. É você que tem que ir lá e rezar. Você quer ver o fruto na sua vida? Não adianta ficar pedindo os outros. É você que tem que ir lá e lançar a semente. E aqui agora eu quero contar para você uma história que um professor uma vez me contou. Esse professor tinha um filho. E ele dizia assim para o filho dele, meu filho, quando você completar 12 anos, presta atenção nessa história, que legal essa história. Meu filho, quando você completar 12 anos, eu vou te ensinar, eu vou te revelar o segredo da vida. E o menininho cresceu o olho, ficou com o olho estatalado, parecendo uma coruja, e falou, mas pai, você vai me revelar o segredo da vida? Vou. E o menininho crescia e pensava, gente, o que será o segredo da vida? Completou 9 anos. Ô papai, você podia me revelar agora? Não, é só quando você tiver 12 anos. Completou 10 anos. Ô papai, mas você podia dar pelo menos uma dica assim, para quando chegar eu saber que não tem dica. Quando você completar 12 anos, eu vou te ensinar o segredo da vida. Mas eu queria saber agora. Agora não, com 12 anos. Completou 11 anos. Ô papai, não faz isso comigo não. Eu nunca te pedi nada. Você não precisa nem me dar presente, só me revela qual é o segredo da vida. O pai disse, filho, o que eu te falei? Quando você tiver 12 anos, eu te ensino. E aí na cabeça de uma criança, muita coisa passa. O segredo da vida. O que será o segredo da vida? Você que está aqui, já parou para pensar qual é o segredo da vida? A vida tem segredo, tem ou não tem? Mas qual é o segredo da vida? Você internauta, qual é o segredo da vida, hein? Você que anda essa vida louca, corrida, sem saber para onde vai, qual é o segredo da vida? Esse menininho ficava igual a gente está agora. O que será o segredo da vida? O segredo da vida será o quê? Uma coisa eu sei, meu pai vai me contar. E ele ficou, quando tinha 11 anos, contando os meses, esperando a hora para completar 12 anos. E aí, pessoal, quando estava na véspera do aniversário dele, ele chamou o pai e falou assim, pai, hoje eu vou dormir mais cedo para passar logo o tempo e já acordar e o senhor me contar o segredo da vida. Colocou o celular para despertar, 11h59 do dia que ele faria aniversário. Quando deu meia-noite, ele levantou da cama correndo, foi lá no quarto do pai dele dormindo, papai, acorda papai. E o pai dele acordou com sono. O que foi, meu filho? Ó, meia-noite, papai. E o pai disse, mas o que tem meia-noite? Hoje eu completo 12 anos, papai. E o pai falou, mas o que tem? É hoje que o senhor vai me contar o segredo da vida? Não, amanhã eu te conto, quando amanhecer, agora não. Não, eu quero agora, papai, eu quero agora. O pai levantou, foi lá no banheiro, lavou o rosto, falou, vai lá para a sala, senta lá na sala. Quando chegou na sala, o menino já estava esfregando as mãos, esfregando as pernas, já chegava, estava quase sangrando de tanto nervoso. Vem, papai, senta logo, está demorando, conta para mim qual é o segredo da vida. Ansiedade. E o pai sentou e olhou nos olhos dele e falou, você quer mesmo saber o segredo da vida? Você vai assustar. Eu quero, papai, eu passei vários anos esperando essa hora. E o pai disse assim, o segredo da vida é, a vaca não dá leite. Como é que é?
A vaca? Eu não acredito que eu fiquei tantos anos esperando para ouvir uma coisa tão boba. A vaca não? Isso é o segredo da vida, papai. E o pai disse, esse é o segredo da vida. Mas é o segredo da vida por quê? Como assim? E o pai completou, a vaca não dá leite, é você que tem que tirar. Dá uma salva de palmas. Para você que está aqui, o segredo da vida é, a vaca não dá leite, é você que tem que tirar. Deus está com as mãos cheias de bênçãos para você, mas Ele não vai te dar de graça. É você que tem que ir buscar, é você que tem que bater o joelho no chão, é você que tem que levantar de madrugada, é você que tem que fazer o seu jejum, é você que tem que ir à missa, é você que tem que fazer sua penitência, é você que tem que tirar o leite da vaca para você poder ter leite para tomar. Esse evangelho de hoje está dizendo isso. Se você quer fruto, planta, mas planta sabendo. O fruto que vai nascer é o mesmo fruto do que você plantou. Tem gente que planta limão querendo laranja. Tem gente que planta laranja querendo pera. Tem gente que planta pera querendo uva, como diz Ana Maria. Tem gente que planta vento e colhe o quê? Tempestade. Então, esse texto está mostrando para você que no mundo espiritual, as coisas se parecem com uma plantação. Aqui se planta, aqui se colhe. Aquilo que você plantou é aquilo que você colherá. Mas olha só a mensagem. Se você quer o fruto, não peça a ninguém para fazer por você. É você que tem que dar o seu pulo, é você que tem que arregaçar a manga, é você que tem que pegar as suas sementes, é você que tem que lançar sobre a terra. O reino de Deus está aberto para todo mundo. A graça de Deus está disponível para todo mundo. Quem é que recebe a graça? Aquele que todo dia levanta, pega seu saquinho de sementes, pega seu terço, pega sua Bíblia, pega seu livrinho de oração e vai lançando suas sementes à espera do fruto que virá. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.